Obrigado a todos vocês. Como é bom a gente começar uma sexta-feira, que é um dia tão especial, né? Num ambiente desse aqui, num local sagrado, né? Ouvindo uma mensagem musical tão bonita, né? E compartilhando um pouco das nossas histórias, das nossas vivências, com quem tem a generosidade de nos ouvir, né? Mas o Eduardo me apresentou, eu vou pedir licença para o óculos, porque eu não enxergo de longe. Então eu ponho o óculos para enxergar de longe, aí eu não enxergo de perto. Aí eu arrumei um óculos bifocal, agora deu certo. Eu não enxergo nem de longe, nem de perto, né? São as modernidades do mundo moderno, né? Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, você não acredita muito nas apresentações, não, né? Apresentação é igual currículo. Ninguém põe os defeitos, só põe as virtudes, né? Então, aqui eles esquecem de falar algumas características minhas que eu acho muito relevantes, né? Torço para a Portuguesa de Desportos, para o Vasco da Gama e o pior, para o Uberlândia Esporte. Esse time que teve o melhor início de temporada da história e está tendo o pior final de temporada da história, né? Então, o Uberlândia Esporte, a gente pode falar assim, o que não falta para quem gosta dele são emoções, né? A outra coisa que ninguém fala nas apresentações é que eu ainda jogo bola, né? Mesmo aí no vigor dos meus 65 anos, jogo 2 rachas semanais, jogo muito bem ainda, né? Existe uma controvérsia a respeito disso, mas até eu mesmo concordo com essas controvérsias. Eu tive uma época aí que eu impliquei com algumas pessoas e falava assim, não gosto de jogar do lado do fulano, o Viola, que é o companheiro de racha que organiza. Eu falei, então quem que você quer jogar? Eu falei, não quero jogar. Aí ultimamente eu estou com um problema que eu não estou aguentando jogar do meu lado, né? Mas preciso ter um pouco de generosidade. Eu estava contando para o Floriano que a coisa mais gostosa de quem joga bola e quem não joga não sabe o que está perdendo, não é entrar no campo, é sair, né? A coisa melhor do racha é sair do racha. O problema é que para sair precisa entrar, né? Então a gente tem que entrar para poder sair, né? Eu estava comentando, é a mesma coisa de você desfrutar o prazer do descanso, né? Eu lamento dizer que só sente o prazer do descanso quem cansa. É preciso cansar, é preciso ter uma jornada, é preciso ter uma atividade para depois sentir o prazer do descanso, né? Mas eu tenho uma história assim, eu nasci em Uberlândia, o que é uma raridade, né? E tenho um amor por essa cidade, tenho um respeito, e eu não sei por que cargas d'água, sinceramente não consigo registrar isso. Eu tenho essa característica de guardar fatos, guardar passagens, e mais do que isso, de vez em quando fazer conexões. Então muitas vezes eu leio uma coisa, eu vejo uma coisa. Essa semana eu estava lendo Páginas Amarelas, Adriano, sobre financiamento de campanha, né? Então processo de financiamento de campanha, e me veio a figura do coronel, que era uma forma que existia no passado de financiar a campanha. Quem bancava a campanha eram os coronéis. Então, por isso que existia a figura, às vezes ele elegia quem que ele ia apoiar. Então, faço essas conexões. E muitas vezes me lembro com detalhes de aspectos da vida das pessoas que nem elas mais lembram. E eu conto isso com tanto detalhe que a pessoa, pelo menos, fica convencida de que ela vivenciou aquilo, mas nem lembra, né? E aí eu acho que tem uma coisa também que é muito bonito no ser humano, são duas capacidades antagônicas, né? Porque a vida é um paradoxo, né? É a capacidade que a gente tem de lembrar de fatos e a nossa capacidade de deletar fatos, né? Graças a Deus que acontece isso, porque às vezes quando o acontecimento é ruim, a nossa capacidade de superação é deletar isso. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho de memória, vai fazer um trabalho de levantamento histórico, você encontra pessoas que não lembram daquilo que viveram, porque eles não querem lembrar. Então, aquilo não é importante. Então, primeiro eu
gostaria de falar com vocês que todos os casos que eu conto são verdadeiros. Alguns ainda não aconteceram, mas todos são verdadeiros, né? E outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo, e eu estava falando com o Taíde Júnior, que a versão é muito mais importante do que o fato. E a verdade, na maioria das vezes, é uma forma cruel da gente ser maldoso, né? E eu explico por quê. Não é a mentira no sentido de enganar. É a versão no sentido de fazer o bem. Imagina que vocês vão visitar uma pessoa que está num estado terminal de câncer. Aí você chega perto dela e fala assim: nossa, você tem pouco tempo de vida. Aí ele fala assim: anos? Fala: não. Meses? Não. Dias? Não. Horas? Não. Minutos? Não. Segundos? 10, 9, 8. O cara morre ali, né? Porque você já chegou. Qual que é o seu objetivo ao falar isso? Você falou a verdade? Ou você quis matá-lo mais cedo? Agora você chega e fala: olha, eu conheço uma pessoa que está passando pelo que você passou, e ela conseguiu superar isso. Foi um milagre, aconteceu na vida dela, é inexplicável, mas foi. Essa pessoa vai morrer do mesmo jeito, só que ela vai morrer serena, ela vai morrer com esperança, ela vai morrer tranquila. Eu tenho feito um trabalho de memória que tem me tocado muito para o COT. O COT é o Centro Oncológico do Triângulo. E nesse trabalho do COT, o trabalho de memória, quando você vai gravar, diferentemente de uma entrevista em que você faz perguntas, o trabalho de memória você pinça e vai puxando, e a pessoa, na verdade, fala com ela mesmo, né? E eu peguei um financeiro, essa pessoa se chama Flávio, e eu fiquei imaginando como deve ser difícil ser financeiro num centro oncológico, né? Você ter que lidar com a frieza dos números, quando você está diante de quadros de doença muito grave, né? E ele é querido. Eu falei: puxa, como é que um cara financeiro é querido e relaciona bem com os pacientes? Primeiro, e aí vem uma questão que eu gosto muito de falar, que é a questão da missão das empresas. Quando você chega e vê aquela coisa bonita lá no quadro, mas só está escrito, não está vivenciado. Ele falou para mim: primeira vez que eu tive um problema aqui, que eu tinha uma dificuldade, porque a pessoa não tinha condição de pagar e tal, eu fui falar com os sócios, são 3 sócios lá, né? Doutora Zaida, doutora Valéria, doutor Rogério. Sabe o que eles me falaram? Faz o que você achar melhor. Então, um financeiro ouvir isso, né? E senão eu começo a contar a história, eu empolgo e depois eu esqueço até onde que eu estava indo, né? E eu perguntei para ele se ele acredita em milagre. E ele falou para mim assim: eu vejo isso todo dia. E falou uma frase que ele falou: olha, muitas vezes a partida é um milagre, né? Então, se a gente puder contribuir para fazer a partida de uma forma tranquila, serena, né? Todos nós vamos passar por isso, né? Então, por isso que eu fico pensando muito nessa questão. Isso foi uma coisa, eu não me incomodo de mudar o fato e mostrar a versão, se a versão for fazer o bem, né? Outra coisa, e isso eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né? Eu sou muito generoso comigo, eu gosto muito de mim, né? E cobro muito de mim, para mim poder gostar dos outros, porque eu acho que a gente precisa de ter um respeito pela gente, para gostar dos outros, né? Então, muitas vezes, quando estou diante de uma situação, eu falo assim: nossa, que tempo que eu perdi, né? Mas, em compensação, eu fico olhando assim: e se eu não tivesse aprendido isso agora, quanto que eu estaria perdendo? Eu falei isso em relação ao Dr. Oscar Vigílio, que a gente prestou uma homenagem para ele agora terça-feira.
Como eu perdi de não conhecer o Dr. Oscar há mais tempo. Mas quanto eu não perderia se eu não tivesse conhecido ele no momento que eu o conheci e não estivesse desfrutando dele, né? Então, o que mudou a minha vida, uma coisa que mudou a minha vida radicalmente, foi, ainda que eu precise melhorar muito nisso, foi aprender a ouvir. Eu achava, como grande maioria das pessoas, que ouvir era ficar com a boca fechada e com o ouvido atento. Isso é muito pouco. Para ouvir, isso chama gentileza do silêncio. Para ouvir, a gente precisa ouvir com o coração, com a cabeça. Deixar a informação entrar dentro da gente, a gente processar e ver que transformação que vai ter. Aí a gente está ouvindo. Eu acho que a grande maioria de vocês é casado, certamente nunca passaram por isso, mas se um dia vocês tiverem uma discussão com a esposa, prestem atenção. Como que uma pessoa pode responder assim que você terminou de falar? Ela não te ouviu, ela ficou calada. Ouvir, ela não ouviu. Então, quando a gente escuta e deixa a informação processar na gente, muda a vida da gente. E isso é tão relevante que independe de quem está falando. Pode ser um marginal, pode ser um bandido. Se eu absorvo, eu vou tirar proveito daquela informação. Que uso que eu vou fazer, né? Então, ouvir é um aprendizado que muda a vida da gente. E outra coisa fundamental é a gente dedicar um tempo para ouvir. Eu gosto de falar que é preciso ter esse carinho, né? E a gente passa metade da vida da gente sem tempo de ouvir as pessoas que querem contar suas histórias para nós. E sabe o que é terrível para quem vai chegando essa fase de ser menos novo? É que depois a gente passa metade da vida da gente querendo encontrar quem tem tempo, paciência e atenção para ouvir as nossas histórias, né? Eu gosto de falar, costumo falar com frequência que meus novos amigos não são bem novos, né? Então eu tenho amigos de 90, 92, 95. Ontem estive com uma amiga, Eduardo, que me reconheceu de 104 anos, a dona Fica. Gente, olha que impressionante. Nós fomos num evento da Algar Agro e todos os eventos nossos na Algar inicia com o hino nacional. A dona Fica, com 104 anos, estava cantando o hino nacional, né? Olha, e são meus amigos, né? E eu, toda sexta-feira, eu não trabalho. Não quer dizer que nos outros dias eu trabalho, não. Mas sexta, não, né? Aí, e geralmente, sexta, na hora do almoço, eu vou para um sítio que eu tenho aqui no caminho de Araxá. E há pouco tempo eu estava indo lá, estava prontinho para sair, tocou o meu celular. Era o Sr. Oswaldo de Souza. O Sr. Oswaldo de Souza, eu acredito que muitos de vocês conheçam, ele tem 97 anos, perfeitamente lúcido, guia, tem tudo e tal. E ele me ligou. E eu estava em pé para sair, e começou a me contar a história do Mário Porto, do Milton Porto, e foi contando, né? E, num determinado momento, e eu doido para a conversa encerrar, para mim poder ir embora, né? Eu não podia ir guiando, ouvindo o celular. Ele vira para mim e fala assim: Celso, sabe por que eu te liguei? Falei: sei, Sr. Oswaldo. O senhor ligou para me contar histórias do Mário Porto e do Milton Porto. Falei: não, Celso. É porque você é uma das poucas pessoas que tem paciência para escutar os velhos. Gente, desculpa a expressão chula, aquilo para mim foi um chute no saco. Eu sentei e falei: meu Deus, olha o que o meu tempo está sendo útil, né? Para mim dar atenção para uma pessoa de 97 anos de idade. Sentei, agora o senhor vai me contar. E fiquei mais uma meia hora feliz da vida, ouvindo essa pessoa, né?
Num dos trabalhos que eu fiz aí, numa gravação, também de memória, depois de pegar um depoimento de 1h40, 1h50, eu terminei e perguntei para a pessoa: como que você se sentiu contando a sua história? Porque aí tem outra coisa também, quando você faz um trabalho de memória, se eu estou diante da pessoa, é só eu e ela. Então, eu tenho que prestar atenção dela, não tem jeito. Então, o meu olhar, a minha atenção, esclarece isso, né? Então, eu perguntei para ele: como que você se sentiu contando a sua história? Ele virou para mim e falou: Celso, muito tempo que eu queria contar a minha história de vida. Eu te confesso que na minha casa, ele é uma pessoa nova, né, também evangélico, e falou assim: na minha casa, eu já tentei fazer isso, já comecei várias vezes, mas nunca encontrei quem ficasse 1h40 ouvindo a minha história, né? Então, gente, primeira lição: todo mundo tem uma história de vida bonita, todo mundo. A questão é, quem tem paciência para escutar, para interessar de verdade pela história de vida, né? Eu, nessas andanças minhas, né, depois que eu fiquei menos novo, que eu comecei a andar, reconhecer o Triângulo, eu nunca tinha ido em Abadia dos Dourados, Ibiá, nunca tinha ido em Ponto Chique, lá nesse interiorzão nosso aí, né? E encontro as pessoas, e fico bobo de ver o que acontece nesses encontros. Uma vez eu fui em Pirapora, recente, uns 3 anos atrás, e tinha uma matéria lá. A matéria era com um cara que dormia no cemitério, e era muito engraçado. Cheguei, falaram: nós vamos gravar aqui no cemitério e tal. Aí a minha produtora falou assim: você vai sentar nesse túmulo? Eu falei: opa, peraí, eu não vou sentar no túmulo de ninguém, ué. Que isso, eu vou chegar, sentar num túmulo amanhã, uma pessoa fala assim: puxa, o cara veio lá de Uberlândia, sentou aqui no túmulo do meu pai, do meu avô. Não, eu posso ficar na entrada do cemitério, mas em túmulo eu não sento, né, por respeito. Aí veio a pessoa, figurinha desse tamanho, desajeitado, que dói, né? No estereótipo, seria um meio doidinho. E ele começou a me contar os casos dele. Por que ele gostava de dormir no cemitério? Porque ele ajudou a construção do cemitério. Então, ele dormia lá porque ele vigiava os materiais. Aí ele falava para mim assim: a gente tem que tomar cuidado com os de fora, porque os de dentro não roubam, né? Eu falei: não, imagino que ninguém vai sair e roubar. Aí ele começou a contar as histórias, e com isso ele criou o hábito de dormir lá. Tomava cervejinhas dele e alguma outra coisa, e deitava lá nos túmulos e dormia. E aí um dia tinha um casal namorando do lado, ele chegou por trás, botou uma roupa branca, chegou por trás e coçou a cabeça do cara. Esse cara entrou em polvorosa, a mulher, a namorada dele entrou, deu uma taquicardia, e, resumindo, a mãe dele que mora em frente precisou de levar essa mulher para lá, e dar uma água doce e tal. E ele contando esses casos, me contou um outro. Eu falei: mas já aconteceu alguma coisa engraçada com você? E estava: não, uma vez eu bebi demais, cheguei aqui, deitei, e os meus amigos vieram e puseram flor em volta de mim e acenderam as velas. Aí eu acordei e pensei que eu tinha morrido. Aí saí lá em casa e falei: mãe, eu morri. A mãe falou: não, você bebeu, né? Aí, falei: mãe, eu morri, a senhora não quer contar? Falei: não, meu filho, que morreu, o que? Você está vivo. Aí eu fiquei 3 dias andando, perguntando para as pessoas se eu tinha morrido ou não. Porque eu não sei se você sabe, quando a gente morre, a gente não sabe que a gente morreu. Eu falei: eu nunca morri, então não sei ainda essa experiência que você teve, né? E aí os casos super engraçados, né? De repente, e aí é uma coisa assim, gente,
Eu não tenho vergonha de falar dos meus defeitos. Eu não sou nada. Não sou jornalista, não sou publicitário, não sou nada. A única coisa que se alguém falar para mim assim, que eu me dou um crédito, eu tenho um profundo respeito por gente. Mesmo. Né? Então, se eu estou conversando, se alguém está me contando a sua história, se ela me deu essa credibilidade de compartilhar a história dela comigo, eu preciso prestar atenção, de verdade. Aí virei para esse rapaz e falei, não, eu quero que você me conte um caso marcante. Ele virou e falou assim, olha, uma vez eu saí para beber com um amigo. Saí, bebi, e despedi dele, ele mora aqui em cima, despedi dele e vim aqui e deitei. Passou um pouquinho, ele passou no portão, eu dormia no tomo mais do fundo, para não ter barulho, né? Aí, ele passou e deu um tchau para mim. E eu falei, ô fulano, e ele foi embora. E eu falei assim, eu não fiz nada com ele, eu não briguei com ele, por que ele foi embora? E ele ficou com aquilo intrigado, não dormiu, levantou e foi na casa da mãe. Falei, mãe, aconteceu uma coisa tão interessante, assim, né? E eu não briguei com ele, por que não foi? Ele falou, aí a mãe falou, meu filho, só tem um jeito de você resolver, tudo bem, não incomoda se você acordar ele, a casa dele é logo ali em cima, você vai lá e pergunta para ele. Ele chegou lá, o corpo estava sendo velado na sala, né? E ele contou essa história e me abraçou, mas ele me abraçou com uma força tão grande que a energia dele passou para mim. Isso era uma sexta-feira, de noite, claro, né? Aquilo e chorava, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, o Pingaiada, todo mundo conhece, aqui em Pirapora. Agora o cara que passou essas experiências, só eu consegui mostrar, né? Gente, eu fui para dentro da van, tinha uma van que nós tínhamos levado equipamento, ficou uns 5 minutos lá dentro para me recuperar. O baque foi tão grande que eu não tomei cerveja naquele dia, imagina, uma sexta-feira à noite, né, em Pirapora, que é um calor danado. Então essas coisas, se a gente tivesse, se eu ficar só no humor, e eu fiquei com isso, assim, me marcou até hoje, quando eu lembro dessa história, eu sinto um certo arrepio, né? E essas coisas a gente só escuta porque a gente tem que ter uma empatia com as pessoas, a gente tem que ter um respeito por elas. Eu fui em Iturama, fiz uma matéria com uma pessoa que foi abduzida, né? E eu ficava impressionado porque o avô, a filha e a neta contavam a mesma história, né? Então essas coisas inexplicáveis, né? São fascinantes, né? Isso tudo está aí, né? Então, quando a gente conversa às vezes com as pessoas mais antigas, né? Por que elas têm história, né? Porque elas têm memória, né? Eu tive um caso em Ponto Chique, não sei se alguém aqui é de Patos. Ponto Chique é um distrito de Patos. Olha o nome, Ponto Chique. É uma poeira, mas é uma poeira, tem explicação. E essa pessoa que tem na foto aí, que deve ter sido colocada a respeito da minha visita aqui, ele chama Soburrai. Eu cheguei lá para visitar o Soburrai em Ponto Chique, e esse senhor teve uma empatia comigo na hora que eu cheguei. Aí ele conversava comigo, pegava nas minhas bochechas, assim, a mulher dele falava, não pega na bochecha dele. E ele falava assim, ele deixa. Aí pegava, e a história foi indo. E aí é que eu quero compartilhar com vocês a experiência que ele me passou. Ele falou, Celso, eu tenho 3 irmãos muito ricos. Eles têm aqui a transportadora Cabrita. Eles têm 33 carretas. Eles não vêm me visitar. Sabe por quê? Eles têm vergonha de mim. Agora, Celso, você que é da televisão, você não foi lá entrevistar eles. Você veio me entrevistar. Então, Celso, eu quero que você me manda essa entrevista,
que eu quero mostrar para eles. Sabe o que eles têm mais do que eu, Celso? Dinheiro, mais nada. Agora, eles não têm história, por isso que você não grava com eles. Agora, sabe o que acontece com a gente quando a gente morre? O que fica não é o dinheiro, isso só dá briga na família. O que fica são as nossas histórias, né? Então, cada um de nós tem que pensar muito nas histórias que a gente está escrevendo, nas histórias que a gente está deixando. Sobre histórias, senão eu continuo conversando demais. Eu entrevistei uma pessoa de 95 anos em Araguari, chamado Sotim. Com 95 anos, ele ainda dirigia o táxi. Aí eu perguntei para ele: senhor, mas o senhor trabalha todo dia? Ele falou: trabalho, todo dia de manhã eu venho. Às vezes, depois eu vou em casa e durmo, às vezes eu esqueço de voltar e eu não volto na parte da tarde, né? E virou para mim, e eu perguntei para ele, falei: Sotim, qual que é o segredo de uma pessoa ter 95 anos e ainda ser motorista de táxi? Ele falou: não ter pressa. Pressa mata. E eu, como eu gosto de abstrair, eu fiquei pensando assim: pressa mata carreira, pressa mata relacionamento, né? Quem tem mais de 20 anos de casado sabe que a paciência é tão importante quanto o amor, né? Porque é ela que mantém as nossas uniões, né? E essa frase do Sotim, pressa mata, tem uma influência demais na minha vida. Eu, como eu comentei com vocês, eu tenho um rancho, um sítio, e é na estrada de Araxá, e sexta-feira é um movimento terrível. E agora com esse negócio de Ambev, não é carreta e tal. E eu vou lá na Elândia com meu pão de queijo, então tem que cruzar na ida e cruzar na volta, né? E às vezes tem que a trilha de caminhão, e lá é mão dupla, então você tem que olhar para lá, olhar para cá, olhar para frente, ver e tudo. Toda vez que eu vou atravessar aquela rodovia, eu lembro do Sotim. Pressa mata, né? E aí me vem uma reflexão: o que custa eu perder 15, 20 segundos da minha vida para manter a minha vida, né? Então, essas coisas é que mostram para a gente que a gente precisa aprender a ouvir e precisa tirar proveito de tudo que a gente escuta. Mas nessa trajetória minha, eu gosto até, para me estimular, de falar que às vezes a falta de estímulo é uma forma de estímulo, né? Porque você chega em Uberlândia é uma cidade que tem uma pressa tão grande em crescer, que ela muitas vezes deixa de reconhecer e de registrar a história daquelas pessoas que fizeram Uberlândia ser o que ela é. E eu, felizmente, há 10 anos, comecei um trabalho que é Uberlândia de ontem sempre, eu tenho mais de 350 entrevistas, né? E vou deixar um legado, não vou ser hipócrita de não falar que eu não tenho orgulho, tenho e muito do legado que eu vou deixar, porque eu vou eternizar as pessoas que fizeram parte. E dentre os materiais que eu tenho, tem um que eu tenho um orgulho muito especial, porque eu acho que ele mostra uma pessoa especial, né? E cada vez que eu vou assistir, deve ter uns 40, 50 minutos, próximo a 1 hora a gravação bruta, cada vez que eu assisto esses trechos, eu descubro uma beleza nova na visão dessa figura extraordinária. E fico pensando assim, como que é interessante você ver ela mesma falar, né? Então nós temos pessoas aqui, eu vou citar uma que deve ter sido fantástico, Tubal Vilela, deve ter sido uma figura. Eles falam que Deus fez metade de Uberlândia e Tubal o resto, era a expressão que existia na época, tamanho foi a importância dele como prefeito. Mas nós não temos o Tubal falando. Então o que fica são as versões a respeito dele, não ele falando dele. Então eu vou pedir para passar um trecho de uma entrevista que é um dos maiores ativos que eu tenho, um orgulho muito grande, e que gravei assim, no momento, sabe aquele
no apagar das luzes, né? Porque ele faleceu pouco depois. E como ele, eu tenho outros aí também que foi no apagar das luzes, desde o ministro Quante, Adib Jatene, Ferola, professor Kerr, né, que é uma figura extraordinária, está com Alzheimer já há algum tempo, e o registro que tem deles falando e contando as histórias dele é da gente, né? Porque teve alguém que teve a iniciativa, alguém teve enfim, a ideia, né? Porque também esse negócio de ter ideia, eu falo assim, ter ideia não significa nada, não. Você tem que ter iniciativa. O Dr. Luiz, terça-feira, nessa homenagem, o Dr. Luiz Alberto Garcia, que esteve aqui, né, compartilhou com vocês, ele ficou fascinado com uma história do Virgílio sobre Monsanto. Que é isso aí? E o Dr. Luiz é o homem da machadinha. Aquilo, você acha que você convenceu, você dobrou ele. Gente, eu vivi com ele e assumo, né? Uma das coisas boas que eu gosto de falar dos meus defeitos, é melhor eu falar dos meus defeitos que os outros falarem dele, né? Então, na situação, claro que eu não represento nada dentro da Algar, mas nessa época aí que foi da questão da venda do celular, eu não estava do lado dele, ao lado dele. Eu achava que a lógica era vender. Ele, sozinho, diante de todo mundo, conselho, tudo, ele enfrentou tudo e não vendeu. E aí, se tivesse vendido, tinha acabado o grupo. Então, essa capacidade das pessoas de visão, por isso que elas são de visão, por isso que a gente não entende elas. É claro, elas enxergam aonde nós não chegamos. Então, não é possível, né? Então, essa da persistência, né? Então, eu agradeço muito a vocês e estou à disposição aqui. Seria muito bom se eu pudesse compartilhar, e se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma informação que eu possa acrescentar, eu vou ficar muito feliz. Gente, é que pode, né? O almanaque Uberlândia de ontem sempre. Como que pode, numa época digital, uma mídia impressa fazer sucesso e ter o prestígio que esse almanaque tem? Ele está na edição número 10, ele é semestral. Eu sei que eu vou ver, porque não tem jeito de não ver. Ainda vou ver um almanaque no lixo. Vou ficar meio depressivo, mas vou ver. Mas nunca vi. Nunca vi um almanaque embrulhando uma carne, uma verdura. Já vi um almanaque sendo colecionado. Já vi, e aí é uma coisa que eu fico impressionado. As pessoas fora de Uberlândia querendo um almanaque. Tem um cara de Belo Horizonte que coleciona. O cara não é de Uberlândia, não tem nada. O que tem a ver ele com a história? É porque, no fundo, o almanaque é um almanaque de brasilidade, né? Quando a gente mostra aqui um Oscar Virgílio, toda cidade tem o seu Oscar Virgílio. Quando a gente conta o Frei Egídio, e o Frei Egídio tem uma passagem aqui fantástica, né, contada pelo Dr. Oscar, para vocês verem como que era a dignidade das pessoas. O Frei Egídio era uma pessoa que ajudava demais os pobres, né? Como toda pessoa religiosa, ele sempre defende os mais necessitados. E uma vez ele recebeu, Breto, uma verba da prefeitura, viu, Adriano? E não, aí falaram assim, só que essa verba você vai ser usada assim, 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 mas ela não pode aparecer porque ela não pode ser para essa destinação. Aí ele virou e falou, olha, os meus pobres precisam demais desse dinheiro, mas dessa forma não. Eu não quero dar para eles alguma coisa que eu não possa mostrar a origem, nem possa mostrar. Então, essas coisas são histórias que estão aqui. Então, você olha nisso, você se inspira, né? E toda cidade tem o Frei Egídio, toda cidade tem os seus personagens, né? Precisa ter alguém que tenha essa habilidade, e a minha não é a minha habilidade é reunir uma equipe de colaboradores muito mais talentosos do que eu, que são capazes, sabe, Eduardo, de dar
asas à minha imaginação. Eu sou um pidão de marca maior. E é bom quando a gente vê, eu falo assim que eu estou descobrindo o segredo da juventude. Cada vez que sai um almanaque, eu viro um menino. Breda sabe disso, né? Começa, acha assim, esse não está bom, não. Depois, na hora que sai, eu vou olhando, fico igual o Dr. Luiz, que me viu assistir uma entrevista do Vigílio lá pela 20ª vez, e falou para mim: Celso, fico impressionado de ver como que você gosta de ver o que você já viu. Não, mas é porque a gente muda todos os dias. Então o Celso que está vendo isso aqui hoje não é o Celso de ontem, né? Então a gente aprende. Nós também, o Adriano está lembrando aqui, para preservar essa memória, a gente criou um museu virtual chamado www.museuvirtualdeuberlandia.com.br, em que vocês encontram, então, essa entrevista, o depoimento do Sr. Virgílio sobre a Monsanto, do Ferola sobre o Renato de Freitas. Eu estava contando para o Adriano, o Ferola era adversário político do Renato de Freitas. Se vocês verem um adversário falando do outro, vocês ficam imaginando, então, o que os aliados falavam, né? O maior elogio que pode ter é como o Ferola, que era adversário político do Renato, menciona o Renato de Freitas, né? O convite do Sr. Virgílio, porque o Oscar Virgílio era procurador do Renato, e era uma disputa, Arena 1, Arena 2, PSD com o DN, e o Sr. Virgílio convidou o Oscar Virgílio para ser procurador dele, né? Ele achou que era gozação, falou: mas cara, eu sou ligado ao PSD e ao DN, mas depois ele foi convencido e ligou para o Sr. Virgílio. Falou: Sr. Virgílio, eu vou aceitar o convite, nós precisamos falar agora. Aí ele virou e falou assim: doutor Oscar, sendo eu quem sou e sendo o senhor quem é, nós não temos o que conversar. É começar a trabalhar, né? E aí, só para compartilhar uma das belezas do Dr. Oscar, ele tem uma frase, e aí, Eduardo, a gente precisa levar isso para as organizações, viu, Taíde? Invencível as organizações em que as pessoas trabalham nelas como as abelhas nas colmeias, e não os carrapatos nas vacas. E a gente muitas vezes tem carrapato, né? Se mais alguém tiver, pode ficar aqui, se mais alguém tiver uma pergunta, vamos encerrar com mais uma aqui. Tem alguém aqui atrás? Falou? Alguém? Aqui, deixa eu passar. Estava falando sobre legado, e você faz parte de um projeto que foi desenvolvido pelo Luiz Alberto Garcia, que é o Uberlândia 2100, que é a cidade do futuro, né? Que é um projeto espelhado em Maringá. Eu gostaria de saber qual o seu ponto de vista e o que mais pode ser acrescentado no Uberlândia 2100. Gostaria de ouvir de você. Muito legal, muito obrigado, né? Aliás, o Uberlândia 2100 me dá também uma coisa muito interessante. Quando alguém fala que eu sou muito ligado à memória, acha que eu sou ligado ao passado, e não é bem assim. Eu falo que eu sou ligado ao que não passa, que permanece, que é a identidade, né, os valores, o jeito de ser da nossa cidade. Mas o Uberlândia 2100 nasceu de uma ideia do Dr. Luiz, que ao completar os 80 anos, queria deixar um legado para a cidade onde ele nasceu, e nasceu o grupo empresarial que ele preside hoje. Aí, sei porque cargas d'água, ele chamou e falou que tinha uma referência do George Paul Lehmann, que quando fez 70 anos, levou 70 amigos para Harvard e fez um evento lá em que se discutiu muita coisa. Falou: não vou levar 80 pessoas para Harvard, mas eu queria deixar. E a gente conversou e nós chegamos a duas conclusões. Que um trabalho que a gente pudesse fazer. Um seria espiritualidade nas empresas, que é uma coisa que precisa existir muito hoje, essa coisa do humano, né? E o Uberlândia 2100, baseado, então, no que a gente faz no Algar 2100. Ele achou as duas ideias ótimas, mas eu não tinha dúvida. Ele falou: eu vou ficar com o Uberlândia 2100. Aí a gente descobriu que Maringá, com o CODEM, tinha.
E aí, essa ideia que a gente lançou em maio do ano passado, abril do ano passado, na verdade, final de abril, né? Ela hoje já se constituiu numa ONG, né? Nós, o Dr. Luiz, formamos agora, então, o CODEM Uberlândia 2100, com 18 entidades, representantes dos diferentes segmentos, Associação dos Moradores, tem G7, mas tem diferentes segmentos, e criou-se, então, o Conselho Diretor, do qual o Dr. Luiz é o presidente, o Panayotis é o vice, o Roberto Botelho é o diretor de Relações Institucionais, e uma pessoa que eu esqueci o nome, que é a presidente da Associação dos Moradores, é a secretária. E uma diretoria executiva que tem o Dilson, o Pascoal e eu, né? E aí a gente já começou, e a gente tem a diretoria executiva. Ao longo desse tempo tem tido uma reunião semanal, já tivemos a posse do CODEM, na posse do CODEM, em seguida, o Dr. Luiz já botou 2 projetos para a gente avaliar. Um é o da expansão do aeroporto e o outro da revitalização do centro, né? E está aberta, tem 10 câmaras setoriais, quem quiser participar também pode entrar, tem um site que nós estamos começando. Então, o que a gente acredita, e a gente está vendo o exemplo disso, que é fundamental a sociedade civil organizada, junto com o poder público, cuidar do futuro de longo prazo da cidade. Eu cito um exemplo de um fato que poderia ter mudado a vida de Uberlândia, e vejam só que eu vou ter o cuidado de explicar isso, porque nem sempre nós temos um caminho só para uma solução. Em 1986, se eu não estiver enganado, algo em torno disso, teve uma enchente na Rondon, o prefeito era o Zaire, e acabou com a Rondon. Acabou. Limpou o asfalto e tal. E discutiu-se muito como que seria a recuperação da Rondon. E tinham 2 linhas. Uma linha que era construir a galeria lateral, não tinha a galeria de esgoto e a água pluvial estavam juntas, e fazer esgoto a céu aberto. Fazer uma galeria a céu aberto. As 2 eram soluções defensáveis. E as 2, cada um tinha os seus prós e os seus contras, né? E aí houve uma disputa política na época, a insistência, o Sr. Virgílio, aí, em plena atividade política, ainda que não fosse prefeito, ele era deputado federal, venceu de construção da galeria. Gente, vocês imaginam hoje a Rondon com galeria a céu aberto? Então, quando a gente pensa numa administração, 4 anos, teria sido mais prático. Mas quando a gente pensa no Uberlândia de 100 anos, né, a gente tem uma visão diferente. E sobre essa visão, nós tivemos um evento segunda-feira e tinha o Pedro Mandelli aí, e perguntaram para ele, aliás, teve uma conversa do Dr. Luiz com o Solair, e perguntaram que toda crise tem um fim, que essa crise vai ter um fim. A questão é saber quando. Aí perguntaram para o Dr. Luiz. Ele respondeu o seguinte: olha, eu não sei dizer o que vai acontecer nos próximos 5 anos no Brasil, não sei, mas nos próximos 100 eu sei, né? Então, a gente tem que ter essa visão de longo prazo, para a gente construir o curto prazo. E a sociedade civil organizada, ela precisa exercer o poder de influenciar, porque a gente terceirizou isso. No fundo, nós delegamos, e as culpas não são dos políticos, a culpa é do cidadão que não participa, né? Então, eu acho que no último mandato, vou terminar aqui, no último mandato do Sr. Virgílio, eu tive mais relacionamento com ele, e numa das vezes ele falou comigo assim: Celso, você sabe que se eu viesse para o 5º mandato, o que eu ia investir? O Sr. Virgílio tinha mania de construir um autódromo aqui em Uberlândia. Eu falei: Sr. Virgílio, um homem das grandes obras, o senhor vai querer fazer o autódromo. Ele falou: você está enganado. Eu investi em cultura. O senhor investir em cultura? Sr. Virgílio, o senhor vai desculpar. É difícil de acreditar nisso. Ele falou: Celso, sabe o que está faltando em Uberlândia?
sentimento de pertença. As pessoas que vivem aqui precisam entender que a cidade é delas, que elas são responsáveis, que elas precisam amar essa cidade, elas precisam defender essa cidade, elas precisam cuidar dessa cidade, né? Então, o Uberlândia 2100 acho que é isso. Despertar no cidadão o amor e, mais do que isso, o trabalho pela cidade. Porque se a gente olhar a história, por isso que a memória é legal, essa cidade aqui é um engano achar que a localização geográfica é que foi o fator determinante do crescimento. Porque se fosse Araguari, está a 29 quilômetros, Araguari era maior que Uberlândia. Então, por que que Araguari não cresceu e Uberlândia cresceu? Foi pelas pessoas, não foi pelo entroncamento.